De Deus. 1 Reis, capítulo 19, versos 19 a 21, vamos conhecer um pouco da história de Eliseu. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs, e seguiu a Elias, e o servia. Oremos. Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra e obra do Teu Santo Espírito. Que a palavra faça sentido para a nossa vida, nos dê direção, orientação, para que possamos servi-lo melhor. Rogamos as Tuas bênçãos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando você olha um jogador de basquete com uma bola de basquete na mão, o que isso significa? Imagina a cena, você olha um jogador de basquete e ele está com uma bola de basquete na mão, você tem como primeira resposta para sua mente: ele vai jogar. Ou então ele vai treinar. Na verdade, significa muito mais que isso. Uma bola de basquete na mão de um jogador significa 3 coisas. Em primeiro lugar, significa a identidade. Ele é um jogador de basquete. Se ele fosse jogador de tênis, estava com a raquete de tênis, não estaria com uma bola de basquete na mão. Se ele fosse jogador de futebol, estava com uma bola de futebol. Ultimamente até diria com uma lata de cerveja, provavelmente, que é tanta propaganda de jogador de futebol com lata de cerveja na mão. Mas significa a identidade. Você olha e diz assim: aquele cara é um jogador de basquete. Significa uma outra coisa. Um jogador de basquete com uma bola de basquete na mão significa sua renda. Ele paga as suas contas com aquela bola de basquete. É aquela bola de basquete que dá a ele condições para viver. É com aquela bolinha de basquete que ele compra os seus apartamentos, seus carros, seus jatos, suas fazendas. Jogador de basquete americano, tá, meus irmãos? Significa também a sua influência. Então, tem a ver com a sua identidade, ele é um jogador, tem a ver com a sua renda, ele recebe para jogar, mas tem a ver também com a sua influência, ele tem fãs. Pessoas que o admiram no mundo inteiro porque ele é um excelente, um excepcional jogador de basquete. Quando você olha um estetoscópio pendurado no pescoço de um médico, de uma médica, é muito mais do que um estado de emergência. Significa a identidade. Você olha para aquela pessoa e diz: ali vai um médico. Significa também a renda dele. O dinheiro que sustenta a sua família vem da sua profissão. Ele é médico. E também significa a sua influência. Ele tem pacientes. Pessoas que acreditam na sua capacidade profissional para cuidar da sua saúde. Você olha o Vaguinho, por exemplo, ele está carregando um teclado. Aí você diz assim: ali vai um músico. Significa a identidade dele, significa a renda dele e também a influência dele sobre pessoas que admiram o seu trabalho. Você olha o pastor, ele está carregando uma Bíblia. Da mesma forma, ali vai um pastor, é a identidade dele, é o ganho dele, porque como ministro é assim que ele é sustentado, e também a sua influência. Ele tem membros da igreja que estão junto com ele nessa jornada. A palavra do Senhor nos diz que nós temos muito mais nas nossas mãos do que nós possamos imaginar. E é exatamente isso que acontece nesse texto. Dá uma olhada no texto e mantenha o texto aberto aí. Partiu, pois, Elias. Dali achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando 12 juntas de bois adiante dele, estava com a 12ª. Elias passou por ele e fez o quê? Lançou o manto sobre ele. Quando Elias apareceu com o manto na mão, simbolizava o quê? Sua identidade. Ali vem um profeta. Simbolizava sua renda. Ele vive como um profeta. E também a sua influência. Ali vai um homem que as pessoas vão segui-lo. Vão ouvir a mensagem dele. E o que acontece aqui é uma coisa muito interessante, porque Elias está caminhando para a parte final do seu ministério. E como um bom homem de Deus, ele sabe que está caminhando para a parte final e que ele precisa
pegar um jovem para discipular esse jovem, para orientar esse jovem, para fazer desse jovem um futuro profeta na terra de Israel. Não se faz um profeta da noite para o dia, não se faz um líder da noite para o dia, não se faz um grande homem ou uma grande mulher de Deus da noite para o dia. É preciso mentoria, é preciso que alguém se dedique, acredite naquele valor incipiente ali, olhe para aquela pessoa e diga assim: eu vou investir nessa pessoa, porque Deus tem me orientado nessa direção. Assim como os pais fazem com os filhos, assim como os grandes profissionais fazem com seus pupilos. E é interessantíssimo porque Elias sabe que isso vai acontecer, então ele começa a buscar essa pessoa, com certeza, com muita oração. E quando Elias lança o manto dele sobre Eliseu, acontece alguma coisa fenomenal na vida de Eliseu. A primeira coisa que nós percebemos é que Eliseu sabe que alguma coisa muito especial aconteceu com ele. Eliseu não tem plena convicção que a sua vida mudou a partir do momento que aquele manto foi lançado sobre ele. Ele sabe, versículo 20, dá uma olhada aí no texto, diz o seguinte: que Eliseu, ao receber aquela comissão vinda de Elias, deixa os bois e corre. Ao perceber que ele tinha sido escolhido pelo grande profeta, ele não ignorou. Ele não pegou o manto que Elias jogou sobre ele e disse assim: moço, caiu aqui o seu manto, por favor, venha buscar. Ou então: moço, eu estou muito ocupado, não me venha com esse manto, eu tenho mais o que fazer, eu tenho uma família para ajudar. Não, havia uma convocação espiritual. Eliseu sabia que aquela era uma relação espiritual. Eliseu priorizava as coisas espirituais na sua vida. Ele tinha temor do Senhor no seu coração, apesar de ser um homem humilde, que estava cuidando do campo. Mas se ele foi chamado, ele estava pronto para atender. Então o que havia no coração de Eliseu era a convicção que aquele momento era especial na sua vida. Muitas pessoas perdem oportunidades na sua vida porque não reconhecem momentos especiais na sua existência. Não reconhecem. E depois culpa o mundo, culpa Deus, a sociedade. Deus deu a oportunidade, lançou o manto, colocou ele num lugar especial, mas às vezes estava contaminado com o vírus da procrastinação, deixa para depois. E deixou passar o manto que foi lançado sobre ele na sua oportunidade de vida profissional, familiar, de amizades, né? O que hoje em dia se fala muito no mercado de network, né? E aí se perdeu. Mas Eliseu não é assim. Ele tem orientação espiritual. A vida dele não é apenas um conglomerado, um ajuntamento de relacionamentos materiais, pessoais. Não, vai além disso. Ele tinha percepção espiritual. Se passou um homem de Deus e lançou sobre mim o manto, é porque alguma coisa realmente grande vai acontecer. Deus tem um propósito para a minha vida e eu estou aqui pronto para servi-lo. Na vida de Jesus Cristo, no ministério de Jesus Cristo, nós encontramos várias pessoas, perdendo a oportunidade única de andar com Jesus Cristo. Certa vez um jovem rico chegou para Jesus e disse assim: Senhor, eu estou pronto para te servir. E o Senhor, sabendo do coração dele, disse o seguinte: olha, vai lá, vende tudo o que tem, dá aos pobres e me segue. Ah, Senhor, o Senhor vai me desculpar, mas eu tenho muitos negócios para cuidar. Não é assim, eu quero aceitar o seu chamado, mas também quero negociar com as coisas do mundo. Perdeu a oportunidade. Muitas vezes nós encontramos pessoas que existe claramente o chamado de Deus para a sua vida, mas ele caminha na procrastinação. Eliseu não foi assim. Ele sabia que algo aconteceu, ele não se deixou enganar pelas circunstâncias da vida e disse: Senhor, eis-me aqui, estou pronto, vou fazer o que o Senhor quer. Eliseu sabia que Elias, com o chamado dele, não podia negar aquilo que Deus tinha para ele. Elias diz, dá uma olhada no texto: você sabe o que eu fiz com você, já sabe o que eu fiz contigo. Você sabe que a partir desse momento, não há a menor possibilidade de você não assumir uma nova postura de vida. Observe bem aí esse versículo 20, observe que Elias não pergunta, ele faz uma afirmação. Elias não diz assim: ô Eliseu, você sabe o que eu fiz com você? Pergunta.
Eliseu, você compreende o que aconteceu contigo agora? Não. Ele não faz uma pergunta, é uma afirmação. Você sabe o que aconteceu. Não há dúvida no seu coração. Paulo, escrevendo a Romanos, diz assim: tudo o que provém de dúvida é pecado. Chamado de Deus, orientação de Deus, caminhos claros que Deus coloca diante de nós, não geram dúvidas no nosso coração. Quando Deus fala, quando Deus orienta, nós podemos até ser rebelde à orientação de Deus, mas ninguém pode dizer, ao colher os frutos da sua rebeldia, que não sabia, porque Deus deixa claro, muito claro, sua orientação para a vida do cristão. Eliseu sabia disso, assumiu isso, entendeu a afirmação de Elias e disse: estou aqui, eu não posso negar o chamado do Senhor para a minha vida, porque eu compreendo o chamado. Certa vez Jesus falou para Pedro: Pedro, o galo vai cantar e você vai me negar. 3 vezes você vai me negar. E é interessante porque Pedro volta-se para Jesus e diz assim: de maneira nenhuma, eu vou até a morte contigo. Naquela mesma noite, ele nega a Cristo 3 vezes. Existe uma mensagem clara, existem sinais claros, sinais exteriores que são evidentes. Um galo vai cantar uma vez, o galo vai cantar 2 vezes, antes que cante 3 vezes, você vai me negar 3 vezes. E ele diz assim: de jeito nenhum. Existem sinais evidentes que ele está caminhando paulatinamente para a negação. Foi avisado poucas horas antes. No entanto, incorre no erro de negar. E antes de tacarmos pedras em Pedro, percebemos quantas vezes isso acontece na nossa própria vida. E aí, olhamos para a vida de Eliseu e percebemos que ele não negociou isso. Ele aceitou o chamado do Senhor, ele entendeu a importância do chamado de Deus e disse: estou aqui. Não tenho dúvidas, porque Deus não gera dúvidas no meu coração. Estou pronto para seguir aquilo que o Senhor deseja. Ruth sabia muito bem as consequências de seguir a Noemi, mas assumiu e foi adiante. E Deus abençoou ricamente. Terceira coisa que nós aprendemos com Eliseu é que Eliseu sabe que as pessoas que ele ama precisam compreender esse momento espiritual e especial na sua vida. Observe aí o que diz o verso 20 e 21. Eliseu diz: eu quero ir lá para o meu pai, beijar minha mãe, e então eu vou te seguir. Elias diz: Eliseu, pode fazer isso, não tem problema nenhum. Diz o versículo 21 que Eliseu voltou, tomou as juntas dos bois, imolou as juntas dos bois, convocou toda a sua família, convocou os amigos, deu ao povo aquela comida toda, e então foi seguir a sua caminhada. Ele sabia que o seu primeiro campo missionário, que precisava entender a importância do seu chamado, era a sua família. O seu primeiro campo missionário eram as pessoas que faziam parte da sua intimidade, família e amigos. Eles precisavam entender esse novo momento da sua história. E ele diz: eu quero reunir todo mundo e quero dizer para as pessoas aqui do meu lado: olha, eu estou pronto, Deus me chamou e eu tenho que ir. Ele sabia da urgência e da importância do ministério, e ele queria que as outras pessoas ao seu redor, pessoas importantes para ele, também percebessem a urgência e a importância do seu ministério. Vou abrir uma nota de rodapé para contar uma experiência especial e muito pessoal. Quando eu estava já seguindo a carreira do direito, né, tudo ia nessa direção. Eu tinha sido aprovado na faculdade em Anápolis. Anápolis é uma cidade que existe, é em Goiás. Está muito nos jornais ultimamente. E tinha sido aprovado também em Goiânia. Nesse meio termo aconteceram muitas coisas, mas Deus confirmou o chamado para o ministério. Mas eu tinha um grande dilema na minha vida pessoal. Meu pai não era evangélico. Papai era católico de linha ortodoxa sírio-libanesa. Você tem ideia do que é isso? E há 25 anos atrás nós não tínhamos pastores na televisão. Os pastores não andavam de jato, muito menos nos seus próprios jatos. Então ser pastor não era um bom negócio. Era uma vida muito simples. Essa era a nossa referência pastoral. E eu me lembro que eu sentei na hora do almoço na frente do meu pai, olhei para o meu pai com todo temor e tremor
e disse: como é que eu vou dizer para esse Patrício que filhinho querido vai para o seminário? Que Deus está chamando. Não era um bom negócio financeiro, né? Como é que vai ser isso? Para minha surpresa, Deus pavimentou o caminho. E sentado diante dele disse: pai, Deus me chamou, eu quero ir para um seminário, quero ser pastor da igreja presbiteriana. Meu pai colocou os talheres, olhou para mim, assustado. O sonho dele é que eu fosse farmacêutico, que a família toda ou é médico ou é farmacêutico, e tem rede de farmácia, dá muito dinheiro. Aí ele olhou para mim e respondeu assim: meu filho, se Deus te chamou, você tem a minha bênção. Vamos almoçar. E há 8 anos atrás eu tive o privilégio de batizar meu pai. Eliseu entendeu a importância. Vou reunir a minha família, vou reunir meus amigos, porque algo especial de Deus aconteceu na minha vida, e eu não me envergonho do evangelho para o qual fui chamado. Algo especial aconteceu. E Eliseu reuniu a sua família, reuniu seus amigos e celebrou o fato de que não seria um grande empresário da terra, mas seria um servo do Senhor. Eliseu entendeu a importância disso. E diz o versículo 21 que ele prepara a festa. Olha aí. Ele pega e assume essa missão com felicidade. Ele assume essa missão com festa. Ele convoca as pessoas e faz um grande cozido. E as pessoas estão comendo e celebrando. E com certeza tomando um bom vinho. Mas estão ali naquela festa celebrando o chamado de Deus para a vida de pessoas que eram queridas, e de uma pessoa em especial, Eliseu, que elas conheciam. E ali elas celebram com Eliseu o fato de que Deus tinha um projeto para a vida dele, um projeto especial. Ele entendeu o chamado, era um privilegiado de Deus, e diz assim: vamos para a festa, porque Deus está me chamando. Bom lembrar que profeta naquela época não vivia em hotéis 5 estrelas. Eram perseguidos, mortos, tinham que ficar escondidos às vezes meses e até anos no meio do deserto, sendo sustentados pela fé, porque a vida não era fácil, eram perseguidos pelo império, né, pelos falsos profetas, e no entanto, existe festa e existe celebração. Quero fazer uma pergunta para você: se você hoje recebesse uma passagem para o Iraque, você iria celebrar? Só de ida. Só de ida. Vamos celebrar aqui porque Deus me chamou para ir para o Iraque. Lá está caindo bomba para tudo quanto é lado, tem mina enterrada em tudo quanto é lugar, mas Deus me chamou e vamos celebrar. Acho que vou morrer por lá, não vou voltar, mas olha, Deus me chamou. Você acha qual seria o sentimento? De choro. Às vezes eu olho uns testemunhos de alguns missionários que vêm de lugares assim bem difíceis, e eles chegam na igreja e dizem assim: meus irmãos, estou aqui, sou missionário em tal país, peguei 28 malárias, 45 febres, né, quase morri, não sei, o povo começa a chorar, e ele fala: ah, mas esse é um chamado de Deus, quem deseja ir? Ninguém. Você levanta a sua mão aí, que eu quero, precisamos de missionários lá na África, quem vai? Ninguém. Porque não há celebração. Existe o compromisso desses missionários, não tenha dúvida, são pessoas admiráveis, mas a imagem que se passa não é da celebração de servir o Senhor em qualquer lugar, em qualquer circunstância. E isso é um equívoco que precisa ser corrigido, porque estar com Deus é festa em qualquer lugar que formos enviados, em qualquer circunstância. Eliseu sabia disso. Convoca o povo, faz a festa, estou indo para o campo. Existe perseguição, possibilidade de morte, mas Deus me chamou. O que acontece? Versículo 21 diz que ele assume a missão de tal forma, olha o versículo 21 aí, que ele não apenas mata os bois e come, mas sabe o que ele usa para cozer o gado? Os aparelhos do seu trabalho, que eram de madeira. A disposição de Eliseu é tão grande que ele pega o próprio aparelho de trabalho dele, que é feito de madeira, quebra, põe fogo, pega os bois que eram o objeto de trabalho dele e assa. Ele fala assim: vamos fazer aqui um churrasco santo, um cozido santo.
Ele não tem a menor pretensão de voltar atrás, porque no coração de Eliseu não existe a menor possibilidade de, deixa esses bois guardados, deixa os aparelhos aqui guardados, eu vou lá. Se não der certo o meu ministério como profeta, seguindo a Elias, Eliseu, vou voltar. Eliseu não faz isso. Não, vou deixar aqui as coisinhas guardadas, a lojinha fechada, né? E se não der certo eu volto. Não. Quem tem posto a mão no arado? Essa música fala muito ao meu coração. Não pode jamais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Eliseu entendeu, queimou. Tem uma frase muito interessante que diz que na vida nós precisamos saber as pontes que nós vamos queimar e as pontes que nós vamos atravessar. E Elias sabia disso, Eliseu sabia disso, e Eliseu queimou a ponte que tinha que queimar. Deus me chamou, não tem possibilidade de voltar atrás. Não tem negócio para voltar atrás. Eu vou adiante. Eliseu sabia disso. Queimou aquilo que seria o seu trabalho. Não, a minha missão agora é servir ao Senhor. E é interessante porque Eliseu sabe que servir ao Senhor é servir em primeiro lugar a um homem chamado Elias. Dá uma olhada no final do versículo 21. Então ele se dispôs, saiu, foi embora, deixou tudo e seguiu a Elias. E sabe o que ele fez com Elias? Ele não começou a criticar Elias, ele não disse: Elias, você é um velho gagá, você é um cara ultrapassado. Ô Elias, cadê o seu iPad? Né? Ô Elias, você não sabe que não se usa mais isso e aquilo outro? Não. Elias é mentor, Eliseu é discípulo. Eliseu sabia que Elias era um homem de Deus e que tinha chamado ele para caminhar junto, aprender junto e substituí-lo lá na frente. E Eliseu, com essa plena convicção, diz assim: eu estou aqui para te servir. Dá uma olhada em Êxodo capítulo 24. Êxodo capítulo 24. Olha o verso 13. Êxodo 24, olha o verso 13. Levantou-se Moisés com Josué. Quem é Josué? Seu servidor. E subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos. Agora olha o capítulo 33 de Êxodo, versículo 11. Êxodo 33, versículo 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor. Agora volta lá para 1 Reis capítulo 19, verso 21. Então Eliseu se dispôs, seguiu a Elias e o serviu. Essa palavra servir significa ser discípulo. É a mesma palavra usada para Josué e Moisés. É a palavra usada para alguém que está se preparando para suprir aquele espaço, ocupar aquele lugar. Eu sei que Deus tem um projeto para mim que é ir para aquele lugar, tomar aquele ministério e realizar a vontade de Deus. Então Eliseu se coloca no lugar que tinha que se colocar e diz: estou pronto aqui, Senhor, para seguir Elias, aprender com Elias, servir a Elias, servindo ao Senhor. Jesus Cristo disse que mais bem-aventurado e mais importante é aquele que serve do que aquele que é servido. Num jantar perguntaram para ele: quem é o mais importante? Ele disse: o garçom. Na nossa sociedade não é não, mas na de Jesus Cristo é. Aquele que se dispõe a servir é o maior no reino de Deus. Servindo a Deus, servindo ao próximo. Eliseu tinha essa plena convicção, assumiu a sua missão de ser um servo, servidor, e foi. E realizou essa grande obra. Depois disso, tempos depois, Elias é arrebatado e Eliseu assume o ministério profético que Elias deixou nas suas mãos. Aquele manto agora tem dono, e esse dono irá honrar o ministério que Deus o chamou.
Quero fazer uma pergunta para você que não quer calar. Tá bom, pastor Leonardo? Você falou, mas o que é que eu levo para casa? Quero voltar ao jogador de basquete. O jogador de basquete tem uma bola. A bola está em suas mãos. Você está do lado do seu amigo que não veio ao culto domingo à noite. Aí você vira para o seu amigo e diz assim: o que você acha que significa aquela bola? E o seu amigo responde para você: ele está indo treinar ou está indo jogar. Aí você diz: você faltou ao culto. Aquela bola significa identidade, significa renda e significa influência. Todos nós temos algo nas nossas mãos. Todos nós temos algo em nossas mãos. Que tem a ver com a nossa identidade, tem a ver com o nosso sustento, tem a ver com a nossa influência. Mas se nós fomos chamados por Deus, tem algo a mais. Tem um manto que Deus jogou sobre nós. Esse manto foi jogado sobre nós na cruz do Calvário em Cristo Jesus. A cruz é para nós o momento crucial da nossa vida. Ali, o manto foi jogado sobre nós. E diante da cruz, ou nós reconhecemos aquele chamado especial de Deus, ou nós procrastinamos o chamado especial de Deus. Ou então, na pior das hipóteses, o manto não caiu sobre. Mas eu quero crer que a graça de Deus foi derramada sobre você e que você foi atingido pelo manto do Espírito Santo e da fé que Deus colocou no seu coração. E assim como Eliseu assumiu o seu chamado, nós também temos que assumir a nossa missão. Nós precisamos compreender a seriedade desse chamado. Nós não podemos negar o chamado de glorificar a Deus na nossa vida, de proclamar a salvação para todas as pessoas que se relacionam conosco. Nós precisamos contar isso para as pessoas que se relacionam conosco diretamente, os nossos familiares, os nossos amigos. Nós precisamos convocar as pessoas e celebrar com eles o chamado de Deus no nosso coração, e dizer para eles: olha, algo novo aconteceu na minha vida, algo espetacular aconteceu na minha vida. Eu estava seguindo a minha agendinha comum lá, a minha agenda como qualquer outra pessoa, mas eis que a graça de Deus, aconteceu algo tremendo. A graça de Deus foi lançada sobre mim como um manto. E eu quero te dizer que eu tomei esse manto da graça de Deus e disse assim: Senhor, deixa eu beijar as pessoas que eu amo e contar para elas que o seu manto foi jogado sobre mim, que essa fé inundou meu coração. Senhor, vamos celebrar, porque esse caminho não tem volta. E eu quero dizer, Senhor, que estou queimando todas as pontes para trás. E eu sei as pontes que vou cruzar adiante, porque é o Senhor que está apontando o caminho. E eu vou glorificar o Senhor todos os dias da minha vida. Porque se tem algo que o profeta experimenta, é o fato de sentir no fundo do seu coração que a sua vida tem sentido. Se tem algo que o coração do cristão experimenta quando ele se dispõe a servir o Senhor, ele entende o chamado, é saber que a sua vida tem sentido. Não apenas para ser um bom profissional, um bom pai ou mãe de família, um bom filho, uma boa filha, quem sabe até mesmo um bom sogro ou sogra. Milagres acontecem. Mas acima de tudo, ser uma pessoa que glorifica a Deus, que é uma referência para as outras, de sabedoria, de mansidão, de fidelidade, de domínio próprio, do fruto do Espírito, do fruto do Espírito. E as pessoas olham e dizem assim: esse aí tem pelo que viver. E é muito bom ao final da jornada, do dia, da semana, do mês, do ano, olhar para trás e dizer assim: valeu a pena ter vivido. Valeu a pena. Que Deus assim nos abençoe. Vamos curvar nossa fronte, vamos orar. O manto foi lançado. O manto foi lançado. Se ele foi lançado sobre você, você não tem dúvida nenhuma que o manto foi lançado. Essa certeza não é ideológica, não vem pelo convencimento humano. A
palavra de Deus vai dizer que é o Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito que o manto foi lançado. Deus te chamou. Reúna os teus queridos. Celebra a festa do chamamento. E sai para o campo sem olhar para trás. Não deixe que nada aponte o dedo da indiferença e da condenação, dizendo: olha as pontes lá atrás, volte. Não aceite essa palavra. Queima e vá adiante. Segue o teu caminho, segue o teu chamado, glorifica a Deus. E ao final de tudo, você poderá dizer: valeu a pena. Glorificar a Deus no meu trabalho, glorificar a Deus na minha família, nos meus amigos, glorificar a Deus na escola, em todos os lugares. Eu nunca neguei o manto lançado sobre mim. Eu não deixei esse manto no chão. Eu não escondi debaixo da minha roupa. Eu coloquei ele pendurado nos meus ombros para que todo aquele que olhasse para mim reconhecesse o manto da cristandade sobre mim, do pertencimento a Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, o qual não me envergonho em tempo algum, em lugar algum. Ele é Senhor, eu sou servo. Glorificado e louvado seja o nome do meu Senhor e Salvador. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pelo teu manto sobre nós, por essa fé viva no nosso coração, pelo teu chamamento para sermos luz no mundo e sal que preserva os valores de Cristo Jesus nessa terra insípida. Obrigado, Senhor, porque nós não éramos o teu povo, mas hoje somos. Nós éramos, ó Deus, filhos da ira, e andávamos segundo o curso desse mundo e o príncipe da potestade do ar, mas o Senhor nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho em amor. Obrigado, Deus, porque Jesus Cristo morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia, e um dia voltará, e essa fé é viva no nosso coração. Ó Senhor, não permita que os afazeres do nosso dia a dia nos façam esquecer do teu manto sobre nós. Pedimos isso na certeza de que o Senhor caminhará com graça e misericórdia em nossa vida e sobre nós. Queremos celebrar, ó Deus, o teu chamamento. Queremos andar aonde o Senhor deseja. Em nome de Jesus Cristo, agradecidos oramos. Amém.